8h40. Repita. 8h40, agora sim, a gente fala sobre Covid-19. Nas últimas semanas, os casos da Covid têm aumentado em todo o Brasil e no mundo também. E junto com eles, as variantes como a nova BQ1. Para entender melhor essa crescente de transmissão do vírus, vamos conversar agora com a infectologista Rosana Hittmann. Bom dia, Rosana. É um prazer recebê-la aqui com a gente no Jornal da Manhã neste sábado. Bom dia a todos, bom dia, Tiago, bom dia, Paulo. Rosana, é o seguinte, primeiro nós tivemos a Covid-19, depois uma variante da Covid-19, agora já estamos falando em subvariante. Explica pra gente tantos contextos relacionados a essa doença. Tá ficando cada vez mais complicado de entender, né, Paula? Então, eu diria de uma forma didática e simples, é que desde o início de 2022, ou seja, o ano inteiro, nós estamos em novembro, estamos falando do ano inteiro, a variante Ômicron é quem está circulando, o ano inteiro. Isso nunca tinha acontecido antes. Nos anos anteriores, a gente tinha a cada alguns meses, variava se era alfa, beta, delta, gama, agora não. Agora é a Ômicron o tempo todo. Só que dentro desta grande variante Ômicron existem pequenas mudanças genéticas no vírus, o que dá origem às subvariantes. Então, quando você fala BQ1, que você acabou de falar, que é uma subvariante, ela é como se fosse uma filha, uma derivada daquela original, que é a Ômicron, que está desde o início do ano. Então, todos esses vários letrinhas e números que nós vamos ouvir daqui para frente e que são importantes a gente saber o que está circulando exatamente para saber e tentar conter, porque cada subvariante tem suas características próprias, é importante a gente saber isso e tomar as medidas adequadas em relação a isso. Ô, doutora, nessa semana a gente entrevistou aqui na Jovem Pan o secretário da Saúde do Estado, o Dr. Jean Gorenstein, e ele deu uma explicação interessante. Queria que a senhora também, com base nisso, explicasse para os nossos ouvintes espectadores. A Ômicron é uma cepa do coronavírus mais transmissível, mas menos agressiva. E ele até fez um comparativo. Se no começo do ano as pessoas que tiveram a Ômicron se sentiram gripadas, agora com essas derivações as pessoas se sentem resfriadas. Ou seja, essas cepas ou essas subvariantes são menos agressivas, só que mais transmissíveis ou ainda não se sabe? Eu diria para você o seguinte, até onde a gente sabe, as subvariantes, elas, como elas têm essa mudança genética, elas acabam sendo mais transmissíveis porque o nosso sistema imunológico está menos preparado para enfrentá-las. Vou te explicar. Por exemplo, nós todos tomamos, vacina, quem tomou as vacinas. Então, nós temos uma quantidade de anticorpos, seja vacina ou seja doença natural. Eu tenho alguma proteção, algum anticorpo contra a Covid-19. Só que quando essa variante ela muda geneticamente, o meu anticorpo ele não consegue reconhecer tão bem esse vírus. Então, existe um certo escape. Por isso que tem gente falando, puxa, mas eu tomei a vacina e mesmo assim eu estou tendo a doença. Sim, você pode ter uma doença de uma forma mais branda. Então, a Ômicron, ela ganha muito na transmissibilidade, ela tem uma grande afinidade pelas nossas células e por isso que nós estamos vendo esse aumento tão importante do número de casos. Porém, por outro lado, ela perde na virulência, ela perde na sua capacidade de causar doença grave, felizmente, seja porque nós temos uma base imunológica, ou seja, temos anticorpos, mesmo que não sejam os tão específicos, nós temos essa base imunológica através da vacinação ou da doença natural. Então, a tendência é que a gente já veja um aumento importante e expressivo do número de casos, embora tenha muita subnotificação agora, precisamos pensar nisso, tem muita gente fazendo teste na farmácia e, obviamente, isso não está notificado. Então, o número oficial, na minha opinião, é muito menor do que o número real que nós estamos vendo no nosso dia a dia nessa semana. E, por outro lado, a virulência, a gravidade dos quadros, felizmente, é menor. Agora, a gente precisa pensar o seguinte, toda vez que a gente tem um aumento do número de casos, é óbvio que nós vamos ter, infelizmente, também um aumento do número de hospitalizações e óbitos, porque tem pessoas muito vulneráveis, que qualquer virose, qualquer infecção pode desequilibrar essa estabilidade e levar a quadros mais graves. Doutora, na sequência, a pergunta do nosso comentarista, Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo. Bom dia, doutora. Bom dia. A senhora já disse que a letalidade nesses casos é menor, não é? Qual é a expectativa
com relação a essas subvariantes nesses termos, né? Quer dizer, existe algum receio de que uma subvariante possa diferir desse quadro de letalidade menor, ou essa imunidade que nos é conferida pela vacinação, ela vai sempre ajudar, né? Qualquer que seja a subvariante do coronavírus, né? Quer dizer, terá sido sempre útil essa vacinação, né? Eu estou tentando fazer uma analogia com a monkeypox, né? A varíola dos macacos, em que eu ouvi de um infectologista de que aquelas pessoas que já ainda pegaram a vacinação contra a varíola, né, se beneficiaram disso. Acho que pessoas que, eu não lembro qual foi o ano, foi até 1973, uma coisa assim, e se beneficiariam apesar da diferença, né? Apesar da diferença entre a varíola tradicional, né, que em inglês costuma chamar de chickenpox, né, e a monkeypox, mas haveria um benefício, né, para quem tomou a vacina, mesmo diante dessa diferença. Esse raciocínio vai sempre se aplicar também ao Covid? Então, Marcelo, a tua pergunta é bastante interessante e a resposta é que sim. Quando a Covid-19, o SARS-CoV-2, começa a circular lá atrás, né, a gente está falando no começo de 2020, nós éramos zerados de anticorpos. Se você pegar qualquer um de nós, a população mundial era absolutamente suscetível e virgem de qualquer tipo de proteção. Seja o anticorpo mais específico, mais preparado para aquele vírus, seja anticorpos menos específicos, que é o que a gente está vivendo agora. Então, o vírus é natural, e os vírus respiratórios fazem muito isso, e a gente aprendeu muito isso com gripe, com influenza, eles vão tendo pequenas rearranjos, pequenas mudanças genéticas. Então, com isso, é claro que se eu tenho uma base de anticorpos, né, já fui apresentada por esse vírus alguma vez na vida, ou eu já fui apresentada às vacinas contra esse vírus, a chance de eu ter uma doença grave, é isso que a gente ainda está falando e confirmando, é muito menor. A chance de eu ter hospitalização e morte é muito menor do que eu pegar alguém, se você hoje for nos hospitais aqui em São Paulo, as pessoas que infelizmente estão hospitalizadas e estão com quadros mais severos, são pessoas não vacinadas ou não adequadamente vacinadas. Então, que a vacina faz a diferença, e você deu o exemplo aí da varíola com monkeypox, porque a origem dos vírus são semelhantes, é exatamente essa. Então, existe uma proteção que a gente fala, confere uma proteção, nem que seja indireta, para essas novas subvariantes. Então, de um ponto de vista, sim, as vacinas funcionam nesse aspecto. Agora, as vacinas estão impedindo que o vírus continue circulando, as vacinas estão impedindo que eu tenha um quadro clínico, mesmo que seja leve, relacionado ao vírus? Não, porque o vírus mudou. Então, por isso que a gente tem falado, Marcelo, da importância da gente já pensar em vacinas mais atualizadas, mais específicas para exatamente a variante Ômicron. Nós ainda, aqui no Brasil, nós não temos essa vacina. Essa vacina já está sendo usada em vários países, Estados Unidos, Canadá, Europa. Eu tive recentemente em Madrid num evento. Ou seja, já é uma realidade nos outros países e a gente aqui, infelizmente, ainda estamos aí na fase de aprovação, na fase de aquisição dessas vacinas. Então, Marcelo, respondendo à sua pergunta, sim, a tendência é que o vírus vá progressivamente perdendo a sua força do ponto de vista de causar doença mais grave, é isso que a gente espera, mas é claro que quanto mais circular vírus, mais a chance de ele replicar e criar novas subvariantes. E como eu falei, é um monte de letrinha que, se a gente já está meio confuso, imagino vocês que não são ligados na área. Mas saibam que tudo deriva da mesma variante que a Ômicron. Nós estamos há 1 ano com a mesma variante circulando. Doutora, vamos falar sobre sintomas também, porque parece que cada variante, cada cepa que chega, ela deixa um rastro de um sintoma diferente. Então, a primeira vez, por exemplo, que uma pessoa tem Covid-19, ela registra ali uma perda de olfato. A segunda vez, uma dor de garganta. Qual o sintoma mais específico dessa BQ1? Olha, o que eu tenho visto, estou falando da minha prática, a gente está vendo muitos pacientes, né? O que não muda muito do ponto de vista do quadro clínico. Então, o paciente pode ter calafrio, pode ter uma febre mais baixa,
pode ter dor de garganta, pode ter congestão nasal que acaba levando... Congestão é aquele negócio que fica mais entupido, né? Que leva à perda do olfato, mas eu te diria, Paula, que o que mais está me chamando a atenção com essa subvariante é a fadiga, é o cansaço. Os meus pacientes falam, desta vez, essa variante, essa Covid me derrubou. Eu quero ficar na cama o dia inteiro. Isso dura 2, 3 dias, viu, Paula? Felizmente é relativamente curto, é logo no início dos sintomas. Mas assim, as pessoas falam, minha meta hoje é ir lavar a louça, porque eu não tenho disposição para fazer mais nada. Então eu te diria que se eu der uma característica dessa nova subvariante, é essa fadiga, não é falta de ar é outra coisa, ela não pega a parte respiratória, mas ela realmente te derruba esses primeiros dias de doença, o que por um lado para nós médicos é até bom, assim você repousa, você descansa e logo você está recuperado. Doutora Rosana, qual que é a orientação em relação à testagem, né? Uma pessoa da minha família estava só com o nariz entupido, ele falou, eu vou na farmácia tirar a prova e deu positivo para o coronavírus. Foi o único sintoma que ele teve e já está praticamente recuperado. Mas eu também li uma informação de que talvez essa subvariante, a constatação pode não ser feita necessariamente pelo próprio teste, ou seja, às vezes o teste dá negativo, mas a pessoa continua lá com os sintomas. Isso é verdade? Qual que é a recomendação? Bom, isso é verdade, Tiago, então vamos lá. Se você hoje, neste momento que nós temos uma elevada circulação do vírus, qualquer sintoma respiratório, congestão, tosse, uma leve dor de cabeça que você acha, sei lá, foi o ar-condicionado, não. A chance de ser Covid-19 neste momento é elevada. Então, na minha opinião, você deve fazer sim o autoteste, ou fazer o teste na farmácia, ou ir ao laboratório, ou seja, você deve ser testado. Vamos supor, eu fiz o teste e o teste é negativo, mas eu continuo com os sintomas. É claro que você vai tomar todos os cuidados no sentido de que mesmo que não seja Covid, deve ser alguma outra infecção respiratória. Então, use máscara, higienize suas mãos, tome as medidas que você deve tomar. Os sintomas mantiveram com aquele teste negativo que eu te falei. O que a gente tem sugerido? Repita o teste depois de 1 ou 2 dias. E não é nada infrequente a gente ver que aquele teste inicial que era negativo, ele passa a ser positivo. Então, os testes rápidos, eles estão tendo uma sensibilidade, é um termo técnico, eles estão menos sensíveis para detectar o vírus, porém, eles são extremamente específicos. Deu positivo, é positivo, não duvide daquele resultado. Agora, quando ele dá negativo, às vezes pode ser por uma quantidade menor de vírus, uma carga menor de vírus, que ainda não conseguiu positivar o teste. E a outra opção que seria melhor seria, Tiago, no sentido de que se você realmente está com sintomas, teu teste está negativo, o ideal seria fazer o teste do PCR. Este sim, daí você tem que ir ao laboratório, claro, mas esse sim é muito mais sensível e ele vai conseguir, de fato, te dar um diagnóstico melhor. Doutora, mais uma pergunta para você. As festas de fim de ano a gente sabe que estão chegando, estão se aproximando bastante. Justo agora temos essa nova subvariante. É uma grande possibilidade de um aumento no número de casos, justamente porque as pessoas costumam se aglomerar mais durante essa época, né? Não, sem dúvida, né, Paulo? E de novo, né, eu já vi essa conversa há 1 ano atrás. Não sei se vocês vão lembrar, chegou no final do ano, com a aproximação das festas de fim de ano, nós tivemos a grande circulação lá atrás do vírus. E a gente tem discutido muito, Paula, se esse vírus vai ter, afinal, alguma sazonalidade para a gente fazer alguma previsão, para a gente poder se preparar, para a gente poder fazer campanhas de vacina. Assim como a gente sabe que o vírus da gripe tem lá sua circulação mais nos meses de abril, maio, junho, será que a Covid-19, será que o SARS-CoV vai ter algum comportamento que nos deixe nos preparar melhor, fazer campanhas na hora certa? Não sabemos isso ainda. O fato é que ele de novo está circulando nessa época do ano, a sensação que a gente tem é que ele circula 2 vezes por ano. Nesta época, como foi o ano passado, e daí no meio do ano de novo. Junho e julho a gente tem de novo uma alta do vírus, pelo menos é o que está se mostrando. Então, é óbvio que se eu tenho que fazer, é natural que a gente confraternize no final do ano, mas a gente precisa saber que sim, que nós estamos com um risco maior de ter a disseminação maior desse vírus. Então, eu acho, Paula, que se agora a gente começar a tentar conter a circulação do vírus, principalmente usando, na minha opinião, barreira chamada máscara,
em especial em situações que você tem maior risco de se expor. É o transporte público, é ir na farmácia, é inadmissível hoje você entrar numa farmácia sem máscara. Por quê? Quem está dentro da farmácia ou está doente ou está procurando fazer um teste. Então, a chance de você se expor dentro é grande. Então, na minha opinião, é racional que a gente use máscara. Isso não precisa ter obrigatoriedade, não precisa ter lei. Eu acho que daí é de cada um. Se eu sei que num ambiente que eu tenho muita gente, que está circulando o vírus, que eu vou voltar para minha casa, que eu tenho, sei lá, minha mãe, tenho alguém mais vulnerável, eu acho que é uma responsabilidade minha me proteger e proteger os outros. Então, eu diria para você que, neste momento, se a gente puder ter essa consciência, essa responsabilidade de voltar ao uso da máscara, em especial, não estou falando para andar no parque não precisa, mas em situações onde você tem o maior risco de exposição, eu acho que é muito bem-vindo para a gente tentar chegar no fim do ano com essa onda mais controlada. Doutor, nosso tempo já está terminando, só mais uma dúvida. A gente viu no começo do ano que depois das reuniões em dezembro, Natal e Ano Novo, aí houve uma onda muito grande. Então a gente ficou doente depois do encontro com as famílias. Mas aí essa onda passou. No que vem acontecendo no exterior, nos Estados Unidos ou na Europa, essa onda sinaliza aqui para o Brasil que essa onda passa rápido ou ainda não é possível saber? Olha, eu vou te falar o que aconteceu lá, né? O que aconteceu lá, principalmente, eu tenho bons dados da Alemanha, do Reino Unido, mostrando exatamente isso. A onda passa intensa e daí ela cai. Ela cai porque o vírus começa a ter mais dificuldade de achar pessoas suscetíveis, né? Quanto mais pessoas se infectarem, menos pessoas vão estar suscetíveis nesse momento. Então, eu diria para você que a tendência é que sim, que ela tenha exatamente essa, se eu puser num gráfico, essa subida e essa descida, eu não vou dizer rápida, vou dizer aí em 2, 3 meses, eu não sei se isso é rápido, mas nós já estamos vivenciando o mês de novembro e ainda com aumento importante do número de casos. Conversamos com a doutora Rosana Hittmann, muito obrigada, infectologista, cheia de informações em relação à Covid-19. É importante, sim, manter todos esses detalhes, manter a atenção, né, doutora, neste momento. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, bom dia a todos e se cuidem.